aqui é muito mais decoreba, tá? Eu não vou passar pela, né, não vou focar na cronologia de erupção, porque isso aí cada um vai decorar com o seu tempo e jeitinho, mas a gente vai ler sobre. Vamos para o que interessa. Vou pegar o que normalmente cai. Todo mundo sabe que o bebê nasce, né, com boca de joelho, cara de joelho, então com a mandíbula sempre retruída. Essa é uma característica de um bebê recém-nascido. E o maxilar cresce, né, precocemente. Esse vai ser um crescimento transversal. Então, durante os 6 primeiros meses de vida, maxila e mandíbula crescem significativamente, preparando o rebordo alveolar para receber a dentição decídua. Nessa fase, a mandíbula ainda é um osso par. Então, a gente não teve aquela sutura. A maxila vai ter a sutura palatina e a mandíbula a sincondrose sinfisiana. A mandíbula, né, essa sincondrose sinfisiana vai se formar depois de um ano, normalmente. Porque de 6 meses a um ano, a mandíbula ainda é um osso par. Só depois de um ano, mais ou menos, que essa sincondrose é formada e aí divide num osso ímpar. Crescimento. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui também não vai cair em teoria de crescimento, então não vamos focar em maxila e mandíbula. Período entre o nascimento e o início da erupção, rolete gengivais, ok, não. Tá, dentes que estão presentes no nascimento são dentes natais, então a desvantagem é que é ruim para amamentar, provavelmente. E os neonatais erupcionam até um mês. Ok. Cronologia. Primeiros, os incisivos centrais inferiores vão nascer com 6 meses. E sempre a gente tem um padrão de mais ou menos 2 meses. Então é interessante você decorar também esse padrão de variação. Que às vezes, se ele falar que um incisivo nasce com 8 meses, está certo também. Porque ainda está dentro do padrão. Depois, os centrais superiores com 9 meses. Também com mais ou menos 2 meses de normalidade. Então, depois, primeiro inferior, central inferior, depois central superior, depois lateral inferior e superior, com 1 ano. E você pode ter mais ou menos 3 meses aí de intervalo, de normalidade. Com 1 ano e meio, você vai ter a erupção dos primeiros molares inferiores e superiores descidos. Então, a gente pulou aqui o canino. 2 anos, erupção dos caninos inferiores e superiores descidos. 2 anos e meio, erupção dos segundos molares inferiores e superiores descidos. E é isso. Ele cobrou de 2 jeitos já esse tipo de erupção. Ele cobrou com a sequência numérica. Então, ele cobra tipo dente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai cobrando assim. Pra gente botar a sequência rapidinho. Sendo que dente 1 é central, 2 lateral e assim vai. Ou questão aberta, fechada, falando dos meses. Então, esses são os 2 tipos de questão que caem sobre erupção. Sempre vão ser 20 dentes, porque a gente não vai ter pré-molares. Agora vamos falar sobre espaço primata. Espaço primata é um espaço na distal dos incisivos laterais e distal dos caninos inferiores. Também, distal dos incisivos laterais e... Então, distal dos incisivos laterais superiores e mesial de canino superior. Com distal de canino inferior com mesial
de molar inferior. Que está tudo confuso. Então, é só lembrar pela imagem. Sempre distal de lateral superior com mesial de canino superior. Embaixo, mesial de molar inferior, primeiro molar inferior, e distal de canino. Esses são espaços primatas. Arco de Balme tipo 1 e tipo 2, tranquilo. Né? O melhor é sempre o tipo 1, que a gente tem diastemas generalizados, porque quanto mais diastema, melhor aí vai ser a troca de dentes, porque a gente tem espaço para eles nascerem. O tipo 2 de Balme, a gente tem que tratar mais cedo para conseguir obter esses passos. Então é um pior tipo dentário. Não sai, provavelmente às vezes tem que fazer extrações ortodônticas, com indicação ortodôntica. Então é bom aqui, sempre no arco de Balme tipo 2, tratar mais cedo. Espaço livre de Nance ou leeway space. É a diferença entre o espaço ocupado pelos caninos, né? Primeiros e segundos molares descidos, e o espaço ocupado pelos caninos e premolares permanentes. Então, como é que funciona isso? É a diferença entre descidos e permanentes. Então, eu vou pegar de mesial e distal dos meus molares permanentes e vou subtrair pelo espaço de mesial a distal dos meus pré-molares permanentes que vão nascer. Então, molares descidos, distal a mesial de molares descidos, menos distal a mesial de pré-molares permanentes. Oi? Uhum. Então, decorar aí que 0,9 milímetros é para arcada superior e 1,7 milímetros para arcada inferior. Decoreba. Mas é um tipo de questão que nem a Bianca falou, cai. E cai como? Cai falando desses milímetros. A gente sabe que tem uma subtração desses espaços aqui, entre os permanentes e os descidos. E tem que dar para ser normal essa numeração. Ok? Se a gente tiver uma numeração menor, significa que a gente vai ter provavelmente aí diastemas. Agora, se essa milimetragem for muito maior, pode significar também que a gente tem um diastema gigante ali naquela região. Ok? Dentes descidos não tem curva de Spee, também é um tipo de questão, falando sobre curva de Spee. Então, é ausente, zero, não tem. Ah, tá. Então tem que botar que tá certo. Se ela falar que tá diminuída. Beleza. Ok. A gente vai ter também paralelismo do longo eixo dos dentes. Ok? Então, nossas raízes, acho que as raízes vão falar aqui. Não sei se fala de raiz. As raízes vão estar paralelas, gente. Sempre. Paralelismo das raízes. Não das raízes, do longo Não eixo. é divergente? Pô, pelo que eu vi aqui é. Então é paralelo. A gente tá Divergente. botando que era divergente, né? Não é paralelo. Ângulos interincisivos.
eles formam um ângulo de aproximadamente 180 graus. Então, sem overjet ou transpasse horizontal. Significa o quê? Que provavelmente está pegando topo a topo. Ok? Tendência de pegar topo a topo. Isso é formar um ângulo de 180 graus interincisivo. E questão boa de prova, que gosta de cobrar a relação distal dos segundos molares descidos. Porque essa relação distal dos segundos molares descidos vão orientar a erupção do nosso primeiro molar permanente. Ok? Isso. A gente vai... Acho que tem aqui, não tem? A tendência. Beleza. Então, vamos lá. Plano terminal reto. Então, as faces distais dos nossos segundos molares descidos, tanto superior e inferior, estão no mesmo plano vertical. Então, a gente pode ter classe 1, 2, 3, dependendo do tipo de arco e presença do espaço primata. Então, a gente vai depender de um todo contexto para ser classe 1, ou classe 2, ou classe 3. Então, plano terminal reto, a gente pode ir para qualquer um das classes. Plano terminal com degrau distal para a mandíbula. Quando eu falo com degrau distal para a mandíbula, significa que meu dente, que está na mandíbula, que é o inferior, está para distal. Então, a face distal do segundo molar descido e inferior se encontra em uma relação distal posterior com a face distal do segundo molar descido superior. Aqui, provavelmente, a gente vai ter uma classe 2 de ângulo e retrusão de Simon. Ok? Porque vai vir aqui o primeiro molar superior. Vou tentar desenhar aqui. A gente vai ter um dente aqui e o outro vai nascer para cá. E aqui, essa aqui é a nossa cúspide mesovestibular. Então, a gente está em classe 2, porque ele está em disto-oclusão. Nosso dente inferior está em disto-oclusão. Plano terminal com degrau mesial para a mandíbula. Então, é o contrário. Face distal do segundo molar descido inferior se encontra em uma relação mesial anterior com a face distal do segundo molar descido superior. Aqui a gente já pode ir para a classe 1 ou 3 de ângulo. E a gente vai estar em protrusão de Simon. Normalmente a gente sempre vai ter plano terminal reto, mas não deixa de aparecer também degraus mesiais e distais. Aqui o professor fez como se fosse um mapinha. Então, plano reto pode ir para a classe 1, 2, 3. Degrau mesial, ou seja, mesio-oclusão. Posso estar em classe 3 de ângulo. Posso ir tanto para a classe 1 ou 3. E degrau distal, disto-oclusão, só para a classe 2. Características de normalidade da dentição decídua. Então, a gente vai ter relação de canino classe 1, trepaço horizontal e vertical positivos e normais, e relação caixa-tampa. Os caninos podem ser classe 1, 2 ou 3. Classe 1 é quando o nosso canino oclui entre molar inferior e canino. Classe 2 é quando ele oclui topo a topo com o canino inferior. E classe 3 é quando ele oclui topo a topo com o nosso molar. Primeiro molar inferior. Beleza? Isso é a classificação dos caninos. Classe 1 é a normal. Beleza? O canino superior vai ocluir entre o canino inferior e o primeiro molar inferior. Classe 2. O canino superior vai ocluir em cima do canino inferior. E 3. O canino superior vai ocluir em cima do primeiro molar inferior. Relação interincisal. A gente viu que tem um ângulo de 180 normalmente entre os incisivos. Ele não acompanha mordida cruzada e aberta anterior para ter justamente essa angulação de 180 graus. Porque se a gente tem mordida aberta anterior, aí a gente já vai ter uma overjet e overbite
positivos e normais. Relação transversal entre arcos da relação caixa e tampa. Caixa e tampa significa que, né, o arco superior sempre vai abraçar o arco inferior. Então, né, o professor até fala que o ideal seria uma relação tampa-caixa, porque é a tampa que vai abraçar o arco inferior. E para isso acontecer, tem que ter ausência de mordida cruzada. Beleza? Então, isso é de Decido. Então, cronologia, espaços primatas, Lewis Space, relação de degrau, tudo isso, arquétipo de Baum, tudo isso possível de questão de prova. Dentição mista e permanente. Aqui vai ter os levantes de oclusão. Aqui fala que a dentição mista vai, né, iniciar por volta de 6 anos de idade. A erupção do primeiro molar permanente vai iniciar a dentição mista. Pode haver diastema entre o primeiro molar permanente e o segundo molar descido, né? Isso seria um término distal do descido. E primeiro dente da dentição permanente a irromper é o molar. Ok. Durante a dentição mista, começa a aumentar a DVO. Então, aqui a gente já tem aumento de DVO. Primeiro, segundo período transicional e período intertransicional. Primeiro período transicional é quando a gente tem a erupção dos incisivos permanentes durante nossa dentição mista. Então, primeiro período transicional, erupção dos incisivos permanentes. Período intertransicional vai ser a erupção dos caninos e pré-molares. Então, é a fase do patinho feio, porque caninos e pré não irromperam ainda. Então, você vai ficar um tempo banguelão. Esse é o período intertransicional. Então, primeiro período, incisivos. Período intertransicional, canino e pré-molar. E segundo período transicional, é a erupção dos segundos molares permanentes. Que aí você fecha todos os dentes da boca. E, consequentemente, terceiro levante de DVO. Beleza. Não vou falar da diferença entre dentes descidos e permanentes. É bem tranquilo. Não é questão dada, porque é muita coisa, é muita coisa. Você pode botar qualquer coisinha aqui que ele vai dar ponto. Beleza. Cronologia. Então, com 7 anos, vão erupcionar nossos incisivos centrais. Porque com 6 anos, os primeiros molares já começam a aparecer. Então, primeiro, com 6 anos, primeiro molar. 7 anos, incisivos centrais. 8 anos, incisivos laterais quase irrompidos. 9 anos, laterais totalmente irrompidos. 10 anos, canino inferior e primeiro pré-molar superior e inferior sendo erupcionados. Então, canino inferior e primeiro pré-molar superior e inferior. É diferente a cronologia de erupção para cada superior e inferior, mas a gente vai ver no final. Aqui está na colinha já a sequência de erupção. Então, arco superior, primeiro molar, depois central, lateral, pré-molar, outro pré, canino e segundo molar. É ruim? Isso. E arco inferior, primeiro molar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, 5. Então, a sequência do arco superior ela é pior porque a gente tem a possibilidade de apinhamento.
uma vez que a gente tem um buraquinho aí durante a erupção dos dentes. Estágio de Nola, uma questão boa, legal, fácil de cair. Então, a gente vai dividir o estágio de Nola em 3. Primeira, pré-formação da coroa, formação da coroa e formação da raiz. Ou seja, a gente tem que decorar. O mais difícil de decorar é esse primeirinhozinho aqui. Porque se a gente decora que o 0 é ausência de cripta, 1, presença de cripta e 2, calcificação inicial, o resto é óbvio. Porque o resto vai ser sempre 1/3, 2/3, quase completo. 1/3, 2/3, quase completo. Então, o mais difícil é decorar o comecinho. Então, 0, ausência de cripta. 1, presença de cripta. 2, calcificação inicial. Ok. Fiz a pré-formação da coroa. Agora, vamos fazer a coroa. 1/3 da coroa completa. 2/3 da coroa completa. Coroa quase completa. Coroa completa. Depois repete para a raiz. 1/3 da raiz completa. 2/3 da raiz completa. Raiz quase completa. E ápice radicular completo. Então, bem tranquilo. Decora os primeiros 3 estágios, né? Lembrando que começa sempre pelo 0. E faz 1/3, 2/3, quase completo, completo. 1/3, 2/3, quase completo, completo. Decorou o primeiro, o resto é fichinha. Distância intercanino é essa distância que a gente vai ter entre a dentição decídua e permanente. Que a nossa boca vai aumentando, né? Sempre esse espaço, essa distância. A relação distal dos segundos molares decíduos são importantes para o desenvolvimento da relação dos primeiros molares. Tanto as raízes como as faces distais dos segundos molares decíduos servem como guias para a erupção dos primeiros molares permanentes. Isso aqui ele sempre gosta de botar como uma alternativa. Ele ama botar isso como alternativa, você vai sempre botar correto. Aqui ele é falando da relação de novo. Então, reto pode ir para qualquer um. Mesial, ele pode ir para... Aqui ele já fala que só vai para um. Ele troca, na verdade, né? Não, é certinho mesmo. Reto, a gente viu que podia ir para os 3. Então, aqui pode ir para a classe 3. Tá? Faltou esse aqui. Degrau distal. Topa, classe 2, né? E o distal sempre vai ir para a classe 2. Então tá certinho. E mesial, classe 1 ou 3. Beleza. Mecanismo cone-funil. É basicamente, né, o contato entre os primeiros molares descidos, que vão ser meio que empurrados para ocluir bem no centro do sulco. Então, o mecanismo cone-funil é quando você tem você pode ter até um pouquinho de desajuste oclusal, ou sua mordida não é perfeita. Só que o mecanismo cone-funil faz com que você sempre oclua no sulco central dos molares inferiores. Tá? Então, sempre vai ter esse deslocamento dos primeiros molares descidos durante o estabelecimento da oclusão. Ok? Então, vai ter gente que vai ter uma mordida perfeitinha. Não precisa nem do cone-funil. Vai encaixar já diretamente no sulco. Agora, tem gente que precisa do cone-funil porque a mordida está um pouco cruzada. Não sei se esse paciente aí é um paciente com mordida anterior, aberta. Então, ele pode sim ter uma mordida cruzada posterior. E aí, o que ajuda a estabelecer a oclusão é esse mecanismo cone-funil, que vai sempre empurrar o dente superior para ocluir no sulco central dos dentes inferiores. Aqui ele é falando da cronologia, né? Sempre vai iniciar com os primeiros molares. A diferença é que na maxila vai trocar a ordem. Primeiro a gente vai fazer... primeiro nasce pré, para depois canino. E na mandíbula
segue a ordem direitinho. Levante fisiológico da oclusão. Aqui a gente só tem que lembrar que o primeiro levante ele acontece... Cadê? É na dentição mista. Não, decídua. Numa visão sagital. Isso. Primeiro levante de erupção é com a dentição decídua. Então, botou dente na boca, teve o nosso primeiro levante. A partir daí, sempre que nascer um molar permanente, levanta uma dimensão de oclusão. Dimensão vertical de oclusão. Então, é sempre decorar um número para trás. Então, erupcionou primeiro molar permanente, segundo levante. Segundo molar permanente, terceiro levante. Ah, nasceu meu terceiro molar, nasceu o siso, então vai ser o quarto levante. Ah, nasceu meu 15º molar, então vai ser o 16º levante de oclusão. É sempre um a mais do molar, ok? Falou do molar, o levante vai ser sempre um número a mais. E análise de dentadura. Vamos ver aqui para fazer os cálculos. É assim que vai cair o cálculo na prova, se cair de cálculo de análise de modelo. Então, espaço deixado após o alinhamento de 1 e 2, isso significa o espaço do osso, que pode ser tanto direito ou esquerdo. Ok? Então, espaço deixado após o alinhamento de 1 e 2 é o espaço que a gente vai ter de osso. Vamos fingir. 1 significa incisivo central. 2, lateral. Se ele falou que deu um espaço deixado depois do alinhamento de 1 e 2, a gente está falando sobre esse espaço que não nasceu dente ainda. Ok? Então, eu preciso juntar para ter o espaço do osso da maxila mandíbula, eu tenho que juntar o lado direito com o esquerdo. Ok? Então, como é que eu descubro isso? Ele vai dar, normalmente, não sei se dá exemplo aqui. Não vai dar. Ok. Ele sempre vai dar o espaço que você vai somar um com o outro. Então, supondo que o espaço deu 20 milímetros aqui. Milímetros, enfim. 20 milímetros aqui. A gente vai somar esses 20 com a medida desses dois dentes. Que ele vai falar que há incisivos inferiores 6, 6, 6, 6. Então, o que significa isso? Pensar como dente numa arcada. Então, pode ser 11 e 21. Não, 11 e 22. 11 e 12, no caso. Dudu, Oi. no exame dele agora de orto do último semestre, né? Uhum. Ele deu esse cálculo aí de discrepância, só que ele colocou o tamanho lá dos incisivos, colocou o espaço previsto para canino premolar, espaço deixado após o alinhamento, e lá em cima da questão, ele colocou tamanho do osso, mais alguma coisa. Se falar de tamanho do osso, é a mesma coisa que falar disso aqui, tá? Então, só que aí calcula junto ou não? Porque não precisa. Tipo assim, você escolhe. Você vai ver quais os dados que ele te deu. Então, é porque teve gente que não calculou. E aí, ele zerou. Todo mundo que não calculou, zerou. A única que calculou fui eu. E não sei como que eu passei, não. Ué, então você acertou. Como é que você fez? É que não dá pra saber como. Eu não tenho a questão aqui. Eu fiz todo o cálculo, tipo, do espaço previsto e do espaço requerido, né? Aham. Depois eu só peguei o tamanho lá do espaço do osso que ele deu e adicionei no espaço previsto. E depois subtraí.
Não, mas ele já deu um para você somar e um já pronto, entendeu? Por isso que muita gente não usou. Ah, tá. Ele deu de, tipo, ele te deu de um lado, era só você fazer do outro. E aí somava os dois. Tá, Acho entendi. que foi. Então o que ele fez, provavelmente, ele não te deu, ele não deu esquerdo. E ele não deu alternativa também, tinha que deixar lá o valor que você calculou. Então, se ele não deu alternativa, ele cobrar nessa prova assim, ele vai dar. A gente vai ter que fazer isso com direito. Então, se ele falou que o espaço deixado é 20, eu vou somar esse 20 com 6 e 6 aqui, que é um para cada dente. E eu tenho espaço do osso direito, né? Que vai dar 32. Então, o direito é 32. Vamos supor. E aí, o esquerdo, ele deu. Que, sei lá, falou que é 30. Aqui ele já tem nosso espaço presente. Que aí seria 62. E aí, como é que funciona o inferior? Ah, espaço previsto para 3, 4, 5. Dá nos... Isso que ele dá, né? Esse que seria o 20. Ele dá isso aqui na questão. Não, lá na questão ele já deu, tipo, somada. Eu não lembro se era esse ou não. O Então. espaço. Não, o espaço. Tipo assim, tava lá uma questão de discrepância normal. Tamanho dos Aham. caninos, tamanho. Espaço previsto, espaço